Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz seja contigo. Arrependei-os, irmãos. Está próximo o Rei dos Céus. Olha o que o Senhor nos ensina, irmãos. Mateus 23:13. Os escribas e fariseus censurados por Jesus. Preste muita atenção, irmãos. Aqui vai ter 8 ai. Cada ai é uma direção que Deus nos dá. Preste atenção. Mas há de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Preste atenção, irmãos. Proferido pelo Senhor Jesus, mostrava a sua indignação ante a hipocrisia dos fariseus e dos falsos mestres religiosos, que até hoje está no meio da gente. O primeiro ai foi preferido porque eles fecharam a porta do reino de Deus para as pessoas, isto é, ao desprezarem as escrituras para priorizarem os próprios ensinamentos e tradições, impediam as pessoas de adentrarem o reino de Deus, exatamente como ocorre nos dias atuais. As religiões têm impregnado falsas doutrinas e imposto ensinamentos sem nenhum fundamento bíblico. Dessa forma, têm enganado a muitos, até mesmo aqueles que são sinceros no desejo de conhecer a Deus. Segundo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. O segundo ai foi preferido devido à forma inescrupulosa como os líderes religiosos agiam com as viúvas, como eles não gostavam de trabalhar e passavam dias a fio discutindo suas doutrinas. Visitavam as casas dessas mulheres pobres dizendo que queriam orar por elas, quando na realidade só queriam comer às suas custas. Terceiro, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O terceiro ai foi devido ao proselitismo dos líderes religiosos, isto é, eles viajavam dias por terra ao mar para tentar converter as pessoas às suas próprias tradições, ao invés de as evangelizarem para o reino de Deus. Assim, eles as confundiam de tal maneira com seus falsos ensinamentos que os deixavam ainda mais distante do Senhor. Ai de vós, condutores de cegos, pois que dizeis, qualquer um que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar? O altar que santifica a oferta. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo aquele que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. O quarto ai foi uma referência à avareza dos fariseus. Esses gananciosos não valorizavam nem o templo nem o altar, mas o ouro que era depositado sobre ele. Infelizmente, existem muitos com esse espírito hoje, pois não são preocupados com a salvação da alma das pessoas, nem com sua própria, irmãos. Mas com o ouro, ou seja, com a oferta que eles colocam sobre o altar. Por isso, não recorrem a ele para buscar o perdão e a reconciliação com o Senhor. O altar representa o próprio Deus, portanto, a oferta depositada sobre ele é santificada. No altar há tudo o que precisamos, porém o mais importante que ele tem a nos oferecer é a salvação, irmãos. Busque a sua salvação em primeiro lugar, irmãos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o edro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que quais um mosquito engolis um camelo? Forte, irmão. Quinto ai. Foi uma severa crítica à maneira detalhista como os fariseus tratavam a questão do pagamento do dízimo. Não haveria nenhum problema em serem tão criteriosos em relação a isto, desde que eu tivesse o mesmo zelo com a parte principal da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. O juízo representa Deus, a misericórdia simboliza o próprio Jesus e a fé configura o Espírito Santo. Mas porque estarem distante do Senhor e da sua palavra, aqueles religiosos não compreendiam isto.
Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Isso é forte, irmãos. Assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Presta atenção que você dá ouvido, irmãos. O sexto e o sétimo ai revelam o caráter falso dos escribas fariseus. Por fora eles se mostravam santos e espirituais, mas por dentro estavam totalmente podres e corrompidos. Esses líderes religiosos não tinham ética nem retidão e a única preocupação deles era mostrar uma falsa santidade às pessoas. A falta de temor a Deus e as questões sagradas os tornava cegos e mortos espiritualmente. Ai de vós, escribas fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos? E dizeis, se existivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Nesse oitavo ai, o Senhor Jesus deixou claro que os fariseus mestres religiosos eram tão apegados às tradições dos seus antepassados que iriam fazer o mesmo que eles fizeram. Isto é, homens iriam perseguir, desprezar, assassinar o Messias, assim como os pais deles nos passados fizeram com os profetas. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Algo que o Senhor está falando para eles, irmãos. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis nas cidades em cidades, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Presta atenção, irmão. Tu não quiseste. Escuta a palavra do Senhor. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Oh glória, bendito que vem em nome do Senhor. Medite na palavra, irmãos. Jesus está voltando, irmãos. Está próximo, muito próximo, irmãos. Bendito que vem em nome do Senhor Jesus. Oh glória, irmão. Que a graça, a paz de Jesus Cristo esteja contigo, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Todo-Poderoso esteja contigo. Amém.